Nesse vídeo aqui, o nosso foco não é mais Bitcoin, mas ele é a continuação e a finalização daquela nossa série onde a gente falou sobre Bitcoin. A gente vai explicar o que é o Web3 e vai mostrar algumas das principais aplicações desse que pode ser o futuro da internet baseado em blockchain. Mas antes da gente começar esse vídeo, parabéns se você chegou até aqui, se você assistiu os vídeos sobre Bitcoin, se você entende o que é Bitcoin e se você agora ter esse conhecimento do que é o Web3, você está à frente de muitas pessoas. Muita gente já fala que entrar no Bitcoin agora e conhecer o universo cripto é como se você estivesse conhecendo a internet lá nos anos 2000. Então fico muito feliz se você assistir esse vídeo e por você estar aqui. Se você é novo no nosso canal, já se inscreve para receber mais conteúdos como esse e bora pro conteúdo. Bom, então para começar esse vídeo, vamos explicar o que é a Web3, beleza? Se a gente voltar lá no início da internet, certo? Na Web 1, o que era esse momento, certo? Eram basicamente desenvolvedores que publicavam sites estáticos na internet, né? Então como se fosse uma Wikipédia da vida, e as pessoas consumiam. Passado esse momento, a gente foi para a Web 2.0, onde a gente tem o surgimento das redes sociais e do YouTube, de lugares, né, onde você, como usuário, também publica na rede, né? Então assim, você pode publicar conteúdos, você pode interagir com os conteúdos deixando comentários e isso gera toda uma nova dinâmica na internet, muitos mais dados são gerados, né? A era do Big Data também, né? Marcado dentro da Web 2.0, porém, o que acontece é que todos esses dados e todo esse controle, no final das contas, está na mão de grandes empresas, né? Todo esse poder está centralizado. E é exatamente nesse aspecto que entra a Web3, certo? Por meio da tecnologia blockchain, que a gente já explicou um pouquinho lá no Bitcoin, a gente consegue retomar propriedade sobre os ativos, certo? Por meio das nossas chaves públicas e privadas, a gente consegue ter propriedade de tudo que a gente fizer na internet novamente, e esse seria o grande diferencial da Web3. Bom, então nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer é mostrar alguns projetos dentro do mundo cripto que estão contribuindo aí para a evolução da Web3 e mostrar algumas coisas legais que a gente tem nesse mundo. A gente vai focar em 3 setores principais. O primeiro é o setor de games, depois a gente vai ver inteligência artificial e por fim os Real World Assets, né, que são ativos do mundo real. Bom, então vamos começar aqui, né, eu já tenho uma página aberta aqui que é do jogo Star Atlas, é um jogo que roda na rede da Solana, e o que é muito interessante dessa parte de games na Web3 é que você vai ter posse sobre tudo aquilo que você tiver no jogo. Então se você tem um personagem, uma skin, uma arma, uma nave espacial, no caso desse jogo aqui, que é um jogo intergaláctico, tudo isso vai ter um valor de verdade e isso vai estar atrelado ao seu endereço. Então a nave é sua, a nave tem um valor de mercado e tudo isso pode ser negociado na internet a qualquer momento. Bom, e aí aqui então, né, eu cliquei nessa parte de Marketplace e a gente pode dar uma olhadinha, né, os itens dos jogos aqui, a gente pode comprar personagens, né, podemos comprar partes de chip, seria a nave, né. Então, por exemplo, se a gente clicasse aqui em View Item, certo? A gente pode ver aqui que elas têm um valor, né? No caso, esse valor aí está em tokens Atlas, né? Que é o token desse jogo, né? Então isso eu acho que é bastante interessante, né? Você conseguir ter propriedade sobre os seus ativos, negociar ele livremente aí no Marketplace, é uma interação muito legal e inovadora para os jogos. Outro jogo legal que eu acho de trazer aqui é o Off the Grid, né? Que ele é como se fosse um Black Ops, um MW3, que funciona aí no PC, no PlayStation 5, no Xbox. É um jogo normal desses de tiro, certo? Mas nele você também tem o token do jogo, você vai conseguir ter posse das suas armas e ter uma nova jogabilidade diferente aí, muito interessante e que também é muito mais fácil de você monetizar em cima disso. Então sobre games, era essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Eu acho que essa é uma área com muito potencial, mas que a gente ainda precisa de um primeiro jogo que vá realmente se tornar mainstream e trazer atenção para esse mundo. A gente tem projetos legais também, como a Sui, que construiu como se fosse um PSP para jogar os jogos Web3, e a gente precisa também ter essa parte de carteiras e tudo mais simplificada para aquelas pessoas que não sabem interagir ainda com a Web3, mas eu vejo sim muito potencial nesse mercado. Bom, passando para o próximo setor que eu quero mostrar para vocês, então, a gente tem o setor de inteligência artificial. O primeiro projeto que eu quero falar em inteligência artificial é a BitTensor, que inclusive a gente tem um vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre ela, mas ela é como se fosse um Bitcoin da inteligência artificial, onde os projetos podem ser construídos em sua blockchain e com isso eles ganhariam recompensas por ser um projeto ativo. Então se você constrói alguma coisa legal com inteligência artificial que pode ajudar as pessoas, você torna o seu código de fonte aberta, várias pessoas podem se conectar para ajudar na infraestrutura do seu projeto e todo mundo é recompensado com uma nova emissão de tokens
tokens que tem um sistema de halving e tem apenas 21 milhões disponíveis, assim como o Bitcoin. Então é uma rede para incentivar desenvolvimento de inteligência artificial de código aberto e que faz isso por meio da tecnologia blockchain. Agora, outra aplicação que eu acho muito legal também dentro do âmbito de inteligência artificial e que roda em blockchain são os DPINs, ou Decentralized Physical Infrastructures, infraestruturas descentralizadas. O que seria isso? Por exemplo, o Google Cloud, onde a gente guarda as nossas informações, certo? Um data center. Nada mais é do que um monte de computador da Google armazenado em um lugar, eles têm controle e te cobram para usar. Agora imagina se você tem um computador na sua casa, você tem uma empresa que possui computador aí com espaço ocioso que você não está usando e você pode disponibilizar ele para as pessoas e com isso quem está pagando por esse armazenamento paga para você. É basicamente essa a ideia, certo? Isso pode ser tanto para armazenamento, isso pode ser para internet, isso pode ser para diversas aplicações dentro desse mundo aí do DPIN. E aí o interessante é que a blockchain permite esse contato direto entre as pessoas sem um intermediário, beleza? E aí tem alguns projetos que fazem isso, um deles que eu gosto bastante é a Caixa, inclusive a gente tem uma newsletter falando sobre esse projeto, eu vou deixar linkado aqui, é bem interessante, mas a gente vai dar uma olhadinha junto aqui no site deles para ver como é que funcionaria esse serviço na prática. Bom, então entrando aqui no site, né, a gente já pode ver aqui o título, The World's Premier Decentralized Marketplace. Então aqui você pode aí ter acesso a recursos de nuvem, né, tanto armazenamento, se você quiser deixar seu site rodando com eles, funciona. Se você quiser alugar GPU para rodar inteligência artificial, você pode fazer com eles e é muito fácil de você acessar as coisas aqui. Por exemplo, se a gente vir aqui nessa parte de Pricing and Earnings, certo? Você pode vir aqui e alugar um GPU, né? Ele mostra os preços. Você pode também fazer um deploy, certo? E colocar o seu computador para rodar lá, né? É uma aplicação muito interessante. Bom, então aqui, como vocês podem ver, eles têm todo um dashboard, né? Para você tanto fazer o upload das suas aplicações, como também ser alguém que vai contribuir aí para ser um provedor de infraestrutura, certo? Aqui bastaria se conectar a sua carteira, como eles estão pedindo aqui para mim. Eu, inclusive, já fiz o deploy de um joguinho aqui, tá escrito lá na newsletter, se vocês quiserem dar uma olhada, e você pode utilizar isso como um serviço de nuvem comum. Outro projeto do mesmo setor que é muito interessante também é a IONET, certo? Então eles também estão querendo criar aí uma grande infraestrutura, né? A Super Cloud, que eles chamam, certo? E também estão muito ligados ao setor de inteligência artificial, beleza? Então esses projetos aqui, eles podem não ser ainda grandes como um Google, como uma Amazon, como uma Microsoft, mas eles são uma alternativa muito legal por trazer essa parte de beneficiar os seus usuários, né, e dar uma utilidade para recursos que estão ociosos e trazer rentabilidade em cima deles, como trazer também um preço concorrente e uma outra forma de fazer esse mundo funcionar, tirando um pouco desse poder aí das grandes empresas terem controle sobre todo o mercado. Bom, dentro do mundo da inteligência artificial também, a última aplicação que eu quero mostrar para vocês é a parte de agentes de inteligência artificial. Para isso eu entrei aqui no site da Virtuos, né, que é a maior plataforma que a gente tem aí para negociar esses agentes. Isso aqui é muito interessante porque a gente pode ter agentes para qualquer tipo de coisa. Tem a gente que cria música, tem a gente que é influencer, tem a gente que é pesquisador, tem a gente que faz investimento. E o que é legal desse mundo aqui dentro da blockchain é que você, além de ter um agente que faz coisas específicas, você pode ter um agente que consegue investir por conta própria, justamente pelo fato da tecnologia blockchain ser simples, certo? Então se você tiver uma chave pública e uma chave privada que você dá acesso a ela para esse agente, ele consegue interagir com várias coisas. Além disso, você consegue relacionar, por exemplo, as pessoas diretamente a esse agente para investir nele e ter o seu token atrelado aos fundos e aos investimentos que eles fazem. Então isso aí abre um leque de possibilidades muito interessantes também e eu acho que agentes de inteligência artificial são o futuro e cada vez mais a gente vai ver eles fazendo muitas das tarefas que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, então a gente já viu duas aplicações muito legais aí da Web3, principalmente voltados para projetos cripto e graças à tecnologia blockchain, né, que são os jogos e o mundo de inteligência artificial, mas o próximo que eu vejo muito potencial aí são os RWA, certo? Não sou só eu que vejo potencial, o Larry Fink, CEO da BlackRock, aí, a maior gestora de fundos do mundo, já falou que o futuro é tokenização e que mais de trilhões de dólares serão tokenizados na blockchain, e isso de fato é uma verdade e traz diversos benefícios. Por exemplo, imagine as negociações de ações da bolsa, certo? A bolsa abre de segunda a sexta dentro de um horário específico. Na blockchain não existe esse limite. A blockchain é 24/7 a qualquer momento para qualquer pessoa. Você não precisa criar conta, você não precisa de nada. Você precisa simplesmente de uma carteira. Então isso já é
uma interação muito interessante e a gente tem um dos projetos principais trabalhando nisso, que é a Ondo. Bom, então entrando aqui no site da Ondo, né, a gente pode ver aí um pouco da missão deles, né, onde eles falam aqui, ó, Welcome to the Open Economy, né, que já traz um pouco dessa ideia que a gente estava comentando, certo? A economia aberta, certo? E aqui eles falam, né, que na Ondo eles querem trazer aí os Financial Markets On-Chain. Então é justamente trazer essa ideia aí. Inclusive eles já têm uma stablecoin deles atrelada a fundos, títulos de dívida dos Estados Unidos, então você compra uma moeda de dólar, né, uma stablecoin da Ondo que já tem rendimento atrelado a ela. Isso é um exemplo interessante aí já de tokenização de um ativo do mundo real. Outro projeto muito interessante aqui também é a XDC, que é uma blockchain que também ajuda bastante aí nesse mundo dos RWAs, principalmente por ser uma blockchain muito rápida e com taxas muito baixas, e eles têm uma parceria com o mercado Bitcoin, onde eles tokenizam várias coisas. Entre elas, por exemplo, títulos de dívida de uma empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresa que quer levantar capital e quer conseguir que as pessoas invistam em você, você pode tokenizar isso na blockchain, certo? Utilizando a tecnologia da XDC, por exemplo, onde você vai lá e fala, preciso arrecadar 500 mil e vou te pagar aí 10% por você ter me ajudado lá na frente, certo? Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai poder investir na sua empresa, na sua ideia, por meio da blockchain, por meio da tokenização dessa dívida que você criou. Bom, e dentro desse mundo aí do RWA, além dessas duas aplicações que a gente falou, você também consegue interagir com tudo isso que estiver tokenizado dentro do mundo de DeFi. Então, por exemplo, você poderia usar as suas ações que você está comprando dentro da blockchain como garantia para pegar um empréstimo, por exemplo, numa plataforma de lending, certo? Todo esse universo de DeFi é uma outra coisa muito interessante e uma nova proposta para um sistema financeiro descentralizado que também faz parte da Web3. Mas nesse vídeo eu não vou entrar a fundo no DeFi, né? A gente tem outros vídeos aí que a gente vai deixar linkado também falando sobre o que é esse mundo, mas é mais uma aplicabilidade aí da Web3 que eu gosto muito. Bom, então acho que por esse vídeo era isso, a gente conseguiu mostrar aí um monte de projeto e aplicação legal e explicar um pouco sobre esse mundo da Web3 e o melhor de tudo isso também é que tem muita oportunidade para fazer dinheiro dentro desse mundo, certo? E a gente está sempre trazendo essas oportunidades aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para receber essas oportunidades e ficar por dentro aí do melhor do mundo das criptomoedas e da Web3.